Vou só desenhar o segundo harmônico para provar isso, tá? Mas a equação do tubo aberto nas duas extremidades e das cordas, a equação dos dois são exatamente, são iguais, tá? Então, olha só. Vamos desenhar aqui o segundo harmônico num tubo sonoro. Tem que ser aberto nas duas extremidades. Tem que ser máximo aqui, né? Segundo harmônico vai acontecer quando houver isso aqui, ó. Mal desenhado pra caramba, mas dá pra entender. Quer ver? Ó. Eu tenho um nó aqui, um nó aqui. Aqui eu tenho 1/4 de onda. Aqui eu tenho, ficou fora de escala, outro quarto de onda. Aqui eu tenho outro quarto de onda, né? Dividindo aqui ao meio, ó. 1/4 de cá, 1/4 de cá. E aqui eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda. Então eu tenho metade de uma crista, metade de um vale, metade de um vale, metade de uma crista. O desenho é diferente, mas a equação é a mesma. O que eu tenho ali no meu segundo harmônico? Eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4 lambda sobre 4. Ou lambda igual a L. Se lambda é V sobre F, a frequência do segundo harmônico é V sobre L. Mesma coisa. Então, chegamos à conclusão que cordas vibrantes têm a mesma equação, vibram com as mesmas frequências que os tubos abertos em duas extremidades. Porque se o primeiro harmônico e o segundo harmônico são iguais, não precisa fazer mais, né, gente? Vamos repetir a fórmula para gravar. A frequência é igual a N, frequência N, né, de um harmônico, é igual a N que multiplica V sobre 2Ls. Só que na corda, a velocidade é dada pela equação da tensão dividido pela densidade linear. Nos tubos sonoros, a velocidade é a velocidade do som no ar. E aí eles vão te dar ali o que é. Dúvidas, gente? Essa matéria não é fácil, não. No violão, então, quando o pessoal coloca os dedos em umas partes da corda, eles estão aumentando os nós, que aumenta a frequência, então? No violão, o que acontece? Deixa eu parar aqui e mostrar para vocês. Tirar o microfone aqui, peraí. No violão, se eu boto o dedo, Henrique, eu estou diminuindo o tamanho da corda. Diminuindo o tamanho da corda, eu aumento a frequência, tá? O que seria criar um nó no violão? É uma técnica que você encosta na corda e solta. Olha só, essa é a corda solta. Quando eu encosto o dedo e solto, aí eu crio um nó aqui. E ela vibra com uma frequência maior. Tá bom? Tanto é que essa técnica chama harmônico. Então, mas quando você aperta a mesma tecla, você está diminuindo o tamanho da corda e com isso você aumenta a frequência de vibração dela. Mas não é necessariamente o harmônico, não.
Isso é tipo, então, o efeito que quando a gente tá, tipo, enchendo um copo de água, ele vai ficando mais agudo à medida que ele vai E chegando perto isso mesmo. Quando você do vai topo. enchendo o copo d'água, você vai diminuindo o tamanho do tubo vibrante e aí vai ficando mais agudo. Eu falei com vocês uma vez, né, na salinha lá, no nosso curso lá, que antigamente era assim que os frentistas sabiam se o tanque estava cheio ou não. Vocês sabiam disso? Porque antigamente não tinha esse lance da bomba desarmar automaticamente. Você chegava pro cara e falava assim, enche o tanque. Ele ia enchendo. Como que ele sabia quando ele ia parar de encher? Ele botava o ouvido lá para saber se estava chegando perto. Ele sabia o som que fazia quando estava quase cheio, né? Agora vamos ver o tubo fechado. Em uma extremidade. Então agora aqui, ó, não está aberto mais, agora aqui está fechado. Então ele está aberto numa extremidade e fechado na outra. Ou seja, nessa parte aqui, ó, ele tem que ter um mínimo de vibração. E aqui ele tem que ter um máximo de vibração. Então, dentro de um comprimento L do tubo. O primeiro harmônico vai acontecer assim, ó. Então eu tenho 1/4 de uma crista para cima e 1/4 de uma crista para baixo. E por que que esse tubo é especial para nós seres humanos, galera? O que que vocês veem de semelhante nisso aqui? Com o que que isso aqui se parece no seu corpo? Olha só. Com o que que se parece aqui? Com o meu desenhando mal pra caralho. Com o seu ouvido. O seu ouvido funciona assim, né? Ouvido externo, vulgo orelha, né? Ouvido interno. E aqui é o tímpano, que é uma película que fecha o tubo auricular ali, ó. Então, qual que é o primeiro harmônico? Qual que é a primeira frequência que vai ressoar no seu ouvido, que vai fazer você ouvir muito maior, muito mais, com maior intensidade, porque essa ressonância aí, ela aumenta a intensidade do som ouvido lá dentro. Primeiro harmônico, modo normal. Aqui, ó, eu tenho lambda sobre 4, porque isso aqui é metade de uma crista e a crista é metade de uma onda. Então, eu tenho lambda sobre 4 dentro do comprimento do seu tubo auricular L. Então, lambda, ele teria 4 vezes o comprimento do seu tubo auricular. Vamos supor que tem, sei lá quantos centímetros, deve ter uns 3, 4 centímetros no máximo, né? Você não vai testar isso, né? Porque senão você fura o seu tímpano. Mas deve ter isso. Então, o primeiro harmônico vai acontecer quando a onda tiver, vamos supor que tem 3 centímetros, 12 centímetros de comprimento.
que é 4 vezes o comprimento do tubo auricular. Como o lambda, como a gente sabe, né, que V é igual a lambda F, aquela mesma ladainha, e lambda é igual a V sobre F, a gente substitui aqui, V sobre F igual a 4L. Então, a frequência desse primeiro harmônico, ela vai acontecer quando eu tiver V sobre 4Ls. Né? Segundo harmônico, que pode também acontecer dentro do seu ouvido. Vai acontecer quando eu tiver máximo aqui, mínimo aqui. Sempre. Extremidade aberta é máximo, extremidade fechada é mínimo. Então, eu tenho que fazer algo assim, ó. Não, peraí que tá... Melhorar esse desenho. Aqui, ó. Assim. E assim. Ó. Dessa parte aqui é 1/4 de comprimento de onda. Metade da metade. Aqui já tem metade de uma onda inteira. Ó que bacana. E esse aqui, gente, é uma fórmula mais esquisita, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Eu vou desenhar primeiro, segundo, terceiro e mostrar para vocês porque que a fórmula é esquisita pra caramba. Porque, olha só, o comprimento do tubo não mudou. Aqui eu tenho lambda sobre 4. E aqui eu tenho lambda sobre 2. Então, né? Lambda sobre 4. Vamos escrever aqui, né? Segundo harmônico. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2. Se você fizer o MMC, né? Vai dar 3 lambda sobre 4 dentro de um comprimento L. Multiplica cruzado, fica lambda igual a 4L sobre 3. O 4 passa multiplicando, o 3 passa dividindo. Pega aquela substituição que a gente já está acostumado aqui. V sobre F igual a 4L sobre 3. Vou finalizar de cá. Ó. Multiplica cruzado. 4L vezes F. 4L vezes F igual a 3V. Então, L vale 3V sobre 4E. Deixa eu ver, a Milena perguntou aqui, como faz para saber a fração que multiplica o comprimento de onda? Você vai contar a fração, Milena, olha só. Vai estar o desenho para você lá no exercício. Então, você vai contar. Você vai lembrar, né, que uma onda inteira, ó, o que é uma onda inteira? Um lambda. O lambda é esse aqui que eu desenhei, ó. É uma crista e um vale. Então, isso aqui é um lambda. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho metade de uma crista, né? Ó, isso aqui é metade de uma crista. E a gente sabe que uma crista é metade de uma onda. Então, você vai ter metade da metade, 1/4. O que eu tenho aqui? Meia onda. Então, dentro de um comprimento L, eu tenho 1/4 da onda mais meia onda. O que eu tinha aqui, nesse ponto? Ó? Eu só tenho
1/4 de onda, porque nem uma crista inteira eu tenho. Eu tenho metade de uma crista, e a crista é metade de uma onda, então tem 1/4. Vou salvar aqui e abrir o outro para você ver a diferença. Para não perder. Aqui, ó. Não abriu o outro, o anterior. O que eu tinha aqui, ó? Olha a diferença. Aqui eu tenho 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então tem 4/4. Tá vendo? Vamos pegar o outro. O que eu tinha aqui? Aqui eu tinha 1/4, mais 1/4. Então você vai identificar através do desenho que vai estar no exercício a fração que você vai multiplicar, que você vai igualar o comprimento do tubo. Tem que estar o desenho lá para você. Tá? Através do desenho você conta quanto de onda tem lá dentro, lembrando, né, que a onda inteira sempre é composta por uma crista e um vale. Então isso aqui você vai lembrar, vou ficar repetindo até se decorarem. Uma crista mais um vale é uma onda inteira. Então, metade de uma crista é 1/4 da onda. Metade de um vale. Então aqui, ó, você pode dividir ela em quartos de ondas ou metades de uma onda, né? Ah, beleza, ainda bem que você está entendendo, então. Certo? Então você vai contando aí, ó. Muito mais fácil do que decorar. Decorar os negócios, decorar cada fórmula. Você monta a sua própria fórmula se você tiver entendido isso. Certo? Então, ó, vou desenhar só mais um. Que aí vou desenhar e aí vou mostrar para vocês. Que é o tubo fechado, mas agora o terceiro harmônico dele para mostrar a fórmula. Como que é o terceiro harmônico? Vou desenhar, aí a gente vai contar juntos essa onda aí. Ó, então aqui está o tubo fechado numa extremidade. O que eu tenho aqui, ó? Metade de uma crista. Ah, metade de uma crista é 1/4 de onda. O que eu tenho aqui? Uma crista inteira. O que eu tenho aqui? Uma crista inteira. Eu sei que uma crista inteira é meia onda. Então, o meu terceiro harmônico é lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 é um lambda, né? Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2, mais 1/4zinho que sobrou aqui. Dentro de um comprimento L. Tá? Então, aqui eu tenho meia onda, aqui mais meia onda, somei tudo, deu uma onda inteira mais 1/4. Ou seja, 5 lambda sobre 4 igual a L. Né? 4 vezes lambda mais lambda dá 5 lambda sobre 4 é igual a L. Multiplica cruzado. 4 passa multiplicando, 5 passa dividindo. Nós já sabemos de cor que o lambda vale
V sobre F igual a 4L sobre 5. Multiplica cruzado, fica 5V, ó, 4L igual a 5V. 4LF, né? Então, você vai passar agora o 4L dividindo. Vamos lá, ó. O que era o primeiro harmônico mesmo? O primeiro harmônico era V sobre 4L. Segundo harmônico, a gente descobriu que era 3V sobre 4L. E acabamos de ver que no terceiro harmônico, a gente tem 5V sobre 4L. Qual que é a fórmula do quarto harmônico? Teste de QI do BuzzFeed. Qual que é a fórmula do quarto harmônico? Abra o microfone e me fala. Compara elas e acha um padrão. Nós somos seres humanos. Nosso cérebro é especialista em descobrir padrões. Isso que nos torna melhores, cientificamente falando, que as outras espécies. Vocês estão com vergonha ou vocês não viram? 1, 3, 5, 7. Qual que é a fórmula do quinto harmônico? 9. 9. Vou aumentando Então, de 2 em 2. números primos, né? Números ímpares, desculpa. Então, a fórmula geral, quando o tubo é fechado em uma das extremidades, é a frequência do primeiro, segundo, número n de harmônicos. É 2n menos 1, que multiplica V sobre 4L. Por que 2n menos 1? Porque 2n menos 1 dá sempre ímpar, tá? Então, o n é 1, 2, 3, 4. Coloca aqui para você ver, ó. N igual a 1, primeiro harmônico. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Cai ali. Ah, qual que é do segundo harmônico? O número aqui representa o harmônico. 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ó, tá vendo? Terceiro harmônico. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Quarto harmônico. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Beleza? Então, a fórmula geral é essa esquisitona aí. Você vai ficar decorando isso aí? Não, muito mais fácil você aprender a contar as ondas, igual eu ensinei, e igualar ao comprimento do tubo. É mais inteligente, porque ficar decorando as coisas, se você esquece, ferrou, né? Aqui não, aqui dá para você conseguir raciocinar em cima disso ainda, se precisar. Certo? Certo. Dá um exemplo aqui para vocês tentarem fazer. Só para eu dar um refil ali na minha água.
Vamos lá, quero que vocês tentem fazer. Deixa eu só encher minha garrafinha de água e já volto. Vocês estão vendo, né? Que aqui eu coloquei uma porção de água, se eu tenho um cilindro, aí eu quero saber, pode chamar isso aqui do que você quiser, pode chamar de altura X, tá? Quais são as alturas ali para os harmônicos gerados no tubo ao lado. Pode ser primeiro, segundo, beleza? Já volto. Isso. Então, primeira coisa, né? A altura X, né? É 50, né? Tipo assim, se eu tiver aqui a altura total do tubo é 50, né? Então a altura que vai vibrar, aqui ó, é 50 menos x. Esse é o nosso comprimento L, né? O comprimento do tubo que vai vibrar. Certo? Primeira coisa. Então o L, ó, L, que é onde o ar vai vibrar. Então, por exemplo, o primeiro harmônico de vibração desse tubo é esse aqui, ó. Porque ele é fechado em uma extremidade. Então, o primeiro harmônico de vibração, vamos supor que eu não sei a fórmula de cor, mas eu sei que aqui é aberto, então tem que ser um máximo, e aqui é fechado, então tem que ser um mínimo. Ou seja, esse L, que é o comprimento da vibração, é o tamanho total menos a altura do líquido, 50 menos x. E dentro desse L, o que eu tenho no primeiro harmônico? Eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Lambda sobre 4 dentro do comprimento L. Se fosse o segundo harmônico, né? Segundo harmônico eu não teria aquilo ali. Vou fazer de outra cor aqui. Segundo harmônico seria aquele que é assim, né? Ó. Tipo isso aqui, ó. Dá para entender. Segundo harmônico é isso aqui, não é? Que a gente já desenhou. Lambda sobre 4 mais metade. Então seria lambda sobre 4 mais metade dentro do comprimento L. Aí eu vou chegar, né? Se eu fizesse isso aqui, eu ia chegar lá naquela equação que a gente já deduziu e tal, que é a equação para o tubo aberto em uma extremidade, onde a frequência N de vibração é 2N menos 1, que multiplica V sobre 4L, certo? Então, essa aqui, se você não soubesse, você poderia deduzir, fazendo essa contagem de ondas e tal. Como a gente deduziu há poucos minutos atrás, eu já vou usar ela. E o L é 50 centímetros menos x. Só que aqui eu coloquei em metro por segundo, né? Então, para eu não errar, é 0,5 menos x. Então, as frequências de vibração seriam Fn igual a 2Ns menos 1, que multiplica V sobre 4, que multiplica 0,5 menos x. Eu quero saber o x, né? Opa, coloquei errado ali. Eu quero saber quanto vale esse x. Então eu vou multiplicar, vou tentar isolar esse x aí. Isso é o que importa para mim agora. Tá? Então, 4 que multiplica, vamos colocar assim, Fn igual a 2N menos 1, que multiplica V, dividido por 2 menos 4x. Vou passar esse termo todo para o lado de lá. 2 menos 4x igual a 2N menos 1 sobre V, dividido pela frequência N. Então, seria 4x menos... Vou colocar aqui... vou tentar menos 4x igual a esse termo todo. Ficaria 1. Isso aqui é tipo a questão do ITA, tá? A Milena que gosta desse trem. Né, Milena? Dividido por Fn menos 2. Aí eu vou multiplicar tudo por menos 1. Diminuir isso aqui.
O Abud, no caso, se fosse um exercício assim de vestibular, normalmente eles te perguntariam qual a altura em, vamos supor, no terceiro harmônico. É, tipo isso mesmo. Ok. Aqui, aí, aí você acha, tá lá, né? Aí você ia colocar assim. Aqui eu vou multiplicar tudo por menos 1. Opa, ficaria 4x igual a menos isso mais isso, vai ficar 2 menos 2n menos 1 vezes v. Aí vamos ver, vamos colocar aqui como se fosse um exercício de vestibular, então como se fosse os harmônicos, não, para o, colocar aqui, assim, ó, para o segundo harmônico. Segundo harmônico gerado ali. Fica menos chato de fazer. Tá chato pra caramba. Então, 2 menos isso aqui dividido por... Ah, se fosse segundo harmônico era muito mais fácil. Não precisava fazer essa porcaria toda aqui, não. Tá, mas vamos achar a fórmula geral aqui. Dividido por Fn. Passo 4 dividindo. 2 sobre 4 é meio. Tinha que dividir todos os termos, né? De tudo por 4. Menos 2n menor, que devia ter inventado a coisa menos chata. Então aqui tá as alturas em função do harmônico, né? Bem chatinho. Se fosse o segundo harmônico, o que eu faria? Eu viria aqui, ó, a frequência do segundo harmônico. O que seria? 2 que multiplica 2 menos 1, vezes a velocidade, que é 340, dividido por 4L, né? Aí o L seria... se bem que eu teria... não tem que mexer nisso aqui tudo mesmo. Ah, foi mal, gente. Devia ter feito um exercício mais fácil. Que aqui complicado pra caralho. Vamos fazer alguns da lista, que eles são mais fáceis que isso, tá? Isso aqui é uma invenção da cabeça da Butch que não soube dosar a dificuldade. Foi mal. Vamos pegar uma aqui da nossa lista que eu mandei para vocês. Deixa eu abrir ela aqui. E falar nisso, o que vocês estão achando dos exercícios da lista? Eles estão fáceis, estão difíceis, estão no nível bom? O que vocês estão achando, pessoal? Pra mim, estou no nível bom. Não tá nem fácil, nem difícil? Como é que você tá? Tá com Pra mim questão fácil também. com questão difícil. É Eu tô Ele tentando mesclar, né? mesclar. Aí, então, tá certo. Tá bom. Tentando mesclar, né? Porque se colocar só fácil, não adianta, né? Se colocar também só difícil, não adianta. Que aí vocês não conseguem Agora, resolver. essas matérias que são mais difíceis, essa parte de ondas, a Onda outra parte é estacionária, mais tranquila. onda estacionária é mais difícil mesmo. O que vocês estão achando do Skype? É a mesma coisa também? Ele tá bem parecido com o Zoom, assim. Questão de funcionalidade. É. Eles melhoraram ele. A única coisa que não vai ter, olha só, por exemplo, aqui no Zoom eu poderia pegar e escrever em cima do PDF. O Skype não tem isso. Então o que eu vou ter que fazer no Skype? Eu vou ter que, por exemplo, selecionar a questão 1, mas não tem Bush, muito. mas por que você não quer mais dar aula no Skype, no Zoom? O Zoom eu preciso pagar para dar aula nele, né? E ele tá ficando caro, Gabriela. Até cortando? Como assim cortando? Não, tô falando, tem a tolerância de 40 minutos e tal. Não, eu posso ficar entrando toda vez de 40 minutos, mas fica chato, não? Aham. Né? E o Zoom ele custa $25 por mês para você usar. Então tá ficando e mais IOF, então tá ficando tipo 125 vezes 6, tá quase R$6, R$150 para usar. Estão aproveitando. É porque eles não traduziram pro real, né? Tipo isso assim. Alguém tá tentando falar e falou que o microfone não tá funcionando? Quem que é?
Ó, então vamos pegar a primeira aqui, que é do IME, tá? Considerando as figuras 1 e 2 acima, e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. Ué, Milena, o que você arrumou aí? Bugou o microfone? Para mim você tá muda, viu? Ah, não, agora você não tá muda mais não. Você não tá conseguindo falar? Será que não tem outro aplicativo usando o seu microfone, não? Vamos lá, ó. Afirmação 1. As ondas sonoras são ondas mecânicas, ok, são. Longitudinais, também, que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Certinho, né? É uma onda de compressão, rarefação, compressão, rarefação, e assim por diante. Ok. Afirmação 2. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal, como representado na figura 2. Isso aqui que a gente representa, gente, que eu desenhei para vocês o tempo todo, é uma representação esquemática. É como se eu estivesse mostrando para vocês onde eu tenho maior pressão, menor pressão, maior pressão, menor pressão. Mas a onda sonora, ela é uma onda longitudinal. Então, essa representação que a gente faz aqui, ó, de máximos e mínimos, é uma representação de pressão. Aqui eu tenho uma pressão máxima. Nesse ponto aqui, eu tenho esse ponto que é o nó, eu tenho uma pressão mínima. Ou você pode pensar em deslocamento. Deslocamento mínimo, deslocamento máximo, tá? Mas não é transversal. A afirmação 2, ela movimenta as partículas na direção longitudinal. Onda sonora é uma onda longitudinal. Então, aquela representação aqui que a gente faz, ó, é a representação de pressão dentro do tubo sonoro. Afirmativa 3. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental. Eu não entendi isso aqui que está querendo dizer. Espera aí, vamos pensar. Podem estabelecer todos os harmônicos da frequência... Ah, pode, é. Depende. Ele está falando que por todos os harmônicos subsequentes da frequência fundamental. A gente viu que a frequência fundamental é aquela que é V sobre 4L. Eu posso, a partir desse, pegar o 3V sobre 4L. Eu posso pegar o 5V sobre 4L e assim por diante. Então, sim. Então, é correta. Essa aqui está errada, né? Então, é a afirmativa 1 e a afirmativa 3 apenas. Certo? Alguma dúvida nessa? Tranquilo. Tranquilo? Obrigado. Gabriela, você preferiu o Zoom ou é só porque seu computador estava com dificuldade mesmo? Por isso você está perguntando. Não, é só porque o Zoom eu tenho celular, né? E o Skype não. E geralmente minha irmã usa mais o notebook, sabe? Ela assiste as aulas dela aqui. Aí eu tenho mais Por quê? dificuldade de acessar o computador do que o celular. Só por isso, mas aí Mas e se aquele seja lance só o lá? telefone. Hã? E o lance lá que eu te falei do Drive? Por que você não instala o Drive, manda suas fotos para lá e libera memória? A eu sou negação com esses trem de tecnologia, sabe? Eu apoio muito. Ah, não, mas é facinho. Depois eu te explico como é que faz. Ué. Eu tô precisando, porque meu WhatsApp direto para de funcionar por causa de memória. Ah, tá. Será que é memória RAM do seu celular? Tá antigo? Qual que é o seu? O meu é o iPhone 6. Só que ele é Ah, só 16 GB, sabe? Então,
Eu acho que até a Apple já tá querendo que eu me livre dele. É, pode ser. E eles fazem isso de propósito, né? Você sabe, né? Eles vão deixando Sei. os iPhones mais lentos mesmo. É, tipo, Vão- por exemplo, Netflix nem tem mais no meu celular. Eu Nó, e não é consigo pai. mais baixar. É por isso que eu não curto iPhone. Você é meio que forçado a mudar e tal. Eu prefiro os Androids mesmo. Ah, mas a Apple que lute, porque eu vou continuar com o meu até eu não aguentar mais. É, pô. É, mas depois experimenta um Androidzinho pra você ver, você vai gostar. É mais barato, melhor também. Só a câmera que não é tão boa quanto a câmera do iPhone. Pois é, eu Mas, já tive, eu acho que ele travava muito, sabe? Antes do iPhone eu tinha um Android. A câmera dele era muito ruim e ele travava muito, por isso que eu mas preferi o mudou iPhone. muito. Os Xiaomi estão igualzinho o iPhone. É, eu ouvi falar bem do Xiaomi mesmo. Eu tenho um Mi 9, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá, ó. A figura a seguir representa um aparato experimental, igual eu mostrei no vídeo para vocês, para demonstração das ondas estacionárias em cordas. O experimento conhecido como gerador de ondas estacionárias é composto por um vibrador, um dinamômetro. Esse dinamômetro aqui é um medidor de força, tá? Ele é um aparato para você medir a força que está sendo aplicada na corda. O vibrador está aqui, né, gerador de vibração. Uma corda e uma base sólida para a fixação do aparato. Sabendo que a corda utilizada tem comprimento L de 1 metro, então o comprimento total dela é 1 metro, e massa igual a 10 gramas. E tá, considerando a onda estacionária registrada no momento em que a foto do experimento foi registrada, e o fato de, nesse instante, o dinamômetro indicar uma força de tensão de 156,25 newtons, a frequência de vibração da fonte é igual a... Ó, o que eu tenho que lembrar aqui? O resto eu vou deduzindo. A única coisa que eu tenho que lembrar aqui é que a velocidade da onda numa corda é a raiz quadrada da tensão, força de tensão, dividido pelo comprimento, pela densidade linear da corda. Densidade linear da corda é a massa, que tem que estar em quilogramas. Então, a massa dessa corda é de 10 gramas, a gente vai passar para quilogramas. Vamos dividir por 1000. Vai ficar assim, né? Ó, 0,010 quilogramas. E o comprimento dela é 1 metro. Então, a densidade linear dela é 0,01 dividido por 1, ou 0,01 quilogramas por metro. A força de tensão está aqui. Então, a velocidade de propagação dessa onda nessa corda é 156,25 dividido por 0,01. Quando eu divido por 0,01, é a mesma coisa de multiplicar por 100, né? Então, seria a raiz quadrada de 15.625. Eu não sei fazer, eu não sei mais aqueles métodos de tirar raiz. Se fosse no vestibular, o que eu ia fazer? Se fosse no Enem, eu ia na raça. Né? 15 por 5 dá 3. 6 por 5 dá 1. 12 por 5 dá 2. 25 por 5 dá 5. Deve ter alguma raiz exata. 31 por 5 dá 6. 12 por 5 dá 2. Sobra 2. 25 por 5 dá 5. Aí, ó, já melhorou. Quando você acha um número que você sabe a raiz, né? 425. Se você achou um número que você sabe a raiz, né? Ó, aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 625. Então, 5 ao quadrado pula para fora da raiz, vira 5. Raiz de 625 é 25. Então, a 25. velocidade é 5 vezes 25, 125 metros por segundo. Certo? Essa é a velocidade. Agora eu vou contar. Deixa eu colocar outra cor aqui. Ó, meio, mais meio, mais meio.
1, 2, 3 meios comprimentos de onda. Dentro do comprimento L, de 1 metro. 2 vezes 1, 2. Então, 3 lambda é igual a 2. Lambda é igual a 2 sobre 3. Ou seja, o comprimento de onda dessa onda é 0,67 metros. Se a velocidade, eu nem preciso pensar naquelas fórmulas, tá vendo? Se a velocidade é 125 e o comprimento de onda é 0,67, matei a questão. Quanto que é a velocidade? 125. Comprimento de onda? 0,67. Então, a frequência é igual a 125 dividido por 0,67. É uma questão difícil? É, porque você tem que fazer um tanto de coisa. Mas a única fórmula que eu decorei, né? Essa aqui não conta, tá, gente? Essa fórmula aqui, a gente acaba internalizando ela, de tanto que a gente usa essa fórmula aqui, né? Vinho lamber ferida, vaca lambe farinha, um tanto de coisa diferente. 125 dividido por 0,67 sei lá, agora eu vou fazer na conta não, porque nosso tempo está esgotando e precisa não cansar demais. Dá 125 dividido por 0,67, 186,56 Hz. Letra D de dado. D. Certo? Certo. Tá vendo? Não precisa ficar decorando aquelas equações lá, você sabe, mas você tem que contar as ondas. Ó. Contei meia onda, mais meia onda, mais meia onda. E assim por diante. Dúvidas ou não? Nenhuma. Então, beleza, ó. Deixem Sim, é bem mais fácil fazer. É muito mais fácil. Deixem a 4 por último da lista, tá? A 4 é a mais difícil. Porque é do ITA? Eu ainda não vi o exercício. Deixa eu ver, a 4 eu fui resolver, ela demorou, é da EPICAR. Essa... E a 10 ela é legal porque ela envolve efeito Doppler. Eu coloquei ela só para vocês obrigarem vocês a lembrar da aula passada. Então a 10 envolve efeito Doppler e envolve essa contagem de ondas que a gente faz aqui. Tá bom? Beleza. Então, vou mexer aqui, editar a gravação, ver como é que fica. Tomara que fique bacana também, igual a gravação do Zoom. E, Gabriela, é só um teste, tá? Se precisar, se vocês não tiverem gostado, a gente volta pro Zoom também. Não, pra mim tá tranquilo. Se